Olá, galera de AW2, aplicações para Web 2. Venho aqui nesse pequeno exemplo consolidar algumas coisas como a utilização de arrays e a recuperação de dados submetidos pelo cliente. Então esse pequeno exemplo é assim: tem um formulário em que você digita um número de 0 a 9.999. Então esse formulário tem um input type number, tem uma caixa de entrada de números, em que eu configurei o valor mínimo para 0 e o máximo para 9.999. E aí tem um botão conferir, que é o botão submit, que pega os dados do cliente e manda para o servidor. Então note que eu estou usando o método de submissão post, não defini action, então ele vai usar o próprio script aí como action, beleza? Bom, agora vamos para o código aqui, vamos para o código em PHP. A primeira coisa que eu fiz, e aqui tem uma pequena novidade nesse array associativo, eu criei esse array associativo bichos, e aí eu defini como chave o valor 1. E aí quem é o cara da primeira chave? Avestruz. Note que para os outros eu não defini explicitamente a chave, porque em PHP quando eu defino a primeira chave, as outras se seguem a essa, beleza? Então é como se eu tivesse feito um array indexado, só que o índice começando em 1. Se eu não tivesse colocado nada aqui, seria um array indexado com índice 0, ok? Então, como eu não queria aceitar todas as chaves e também não ficar fazendo nenhuma manobra matemática, eu fiz desse jeito. Aqui eu mando imprimir esse array de bichos. E aí eu faço de novo a impressão, só que usando uma tabela, usando aqui, ó. Então o PHP permite eu mandar saída para o cliente, então a saída lá para o cliente entende HTML, então posso mandar dados no formato HTML para o cliente. Então eu estou mandando aqui uma tabela com o bicho, que é o grupo que ele pertence, e qual é o bicho deste grupo, né? Lembrando que cada bicho tem 4 números associados a ele, começando do avestruz, o número 1, 2, 3, 4. A águia, 5, 6, 7, 8. O burro, 9, 10, 11, 12. E a vaca, é importante lembrar aqui que eu não tratei disso. A vaca tem os números 97, 98, 99 e 00. Então note que o 00 talvez dê problema aí. Então você tem que tratar isso que eu não tratei, beleza? Uma outra questão aqui eu criei uma variável número apostado, e o número apostado é o número que um cliente ou que um usuário digitou lá naquele campo no formulário. Então eu usei aqui a super global post para recuperar este parâmetro da submissão. Note que este parâmetro é o nome do campo lá no formulário. Então isso é importante, que eu estou recuperando o parâmetro pelo seu nome. O nome desse parâmetro é milhar. Lá no servidor eu estou recuperando um parâmetro chamado milhar, que foi submetido via post. Aqui eu crio uma outra variável chamada número sorteado, e nesta variável número sorteado eu uso uma função rand que gera um número pseudo aleatório entre 0 e 9.999. Então note que aqui eu tenho a função rand para gerar números pseudo aleatórios, e eu usei uma outra função aqui, ceil, que captura o teto de um valor. Então note que cada grupo tem 4 números associados. Então, lembrando, o avestruz que é o grupo 1, tem os números 1, 2, 3 e 4. E assim sucessivamente. Então, ó, note que eu precisei, para pegar a dezena, eu faço um mod 4, um mod 100, desculpa. E aí eu divido por 4 para saber qual é o grupo desse cara. Então, se você não entendeu essa pequena equação, dê uma pensada aí um pouco, né, do porquê que eu fiz ela desse jeito. Lembrando que para cada bicho tem 4 números associados e ele pertence a um determinado grupo. Então, grupo 1, avestruz, grupo 2, águia, 3, burro e assim sucessivamente. Bom,
E aqui eu simplesmente exibo o número que o cliente digitou, o número que foi gerado de maneira pseudo-aleatória, o grupo a que este número pertence e o bicho a que este grupo pertence, ok? Então vamos ver esse HTML. Note, lembrando que para executar este script você tem que estar com o serviço HTTP em execução. No meu caso aqui eu já abri o Apache e agora vamos aqui para esse script. Então, ó, tá aqui o script e tá aqui eu tenho um campo que é uma, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então eu tenho um campo aqui, ó, que é um input number, e aí essa input number permite eu colocar valores de 0 a 9.999, então vou pôr aqui 8.125. Então note que as dezenas que me interessam, essa aqui, ó, do 25. Então 25 é o grupo do... então vamos lá. Tá aqui, ó, 25 dividido por 4, 6. É o grupo da cabra, é isso? Certo? E aí quando... aqui eu mando imprimir, ó, tá vendo? Ó? Tá o grupo 1 avestruz, o grupo 2 águia e assim sucessivamente. Então quando eu clicar aqui no botão conferir, os dados vão ser submetidos ao servidor. Sim, gente. O número que eu coloquei foi este aqui, né, 8.121, mas o número sorteado foi este aqui, ó. Então, 78 é o grupo do Peru. Então, grupo 78 é o grupo 20, então o grupo 20 aqui é o grupo do Peru, ok? Então, este código tá aqui, ó. Eu gero... voltando aqui. Eu gero um array de bichos em que fala quem é o grupo. Aqui eu recupero o parâmetro do cliente, que foi o número que ele apostou. Aqui eu gero um número aleatório entre 0 e 9.999. Aqui eu pego o grupo a que este bicho pertence. E aqui eu apenas exibo os dados. Ok? Era isso que eu queria falar nesse exemplo para vocês. A gente se vê por aí. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.